Você consegue imaginar uma civilização tão poderosa, mas tão aterrorizante, que usava os crânios de homens, mulheres e até crianças como material de construção para seus templos? Isso não é uma fantasia sombria. É a realidade brutal do Império Azteca, uma verdade tão chocante que por séculos foi considerada um exagero dos conquistadores. Até que a arqueologia moderna desenterrou a prova, bem debaixo dos nossos pés. E se essa era a decoração de suas cidades, imagine os rituais que aconteciam no topo de suas pirâmides. Quando os conquistadores espanhóis, homens forjados na brutalidade das guerras e endurecidos pelo oceano, chegaram ao coração do império, eles acreditavam já ter visto tudo. Mas o que encontraram em Tenochtitlan não era apenas violência. Era uma indústria sagrada da morte, uma teologia que os fez tremer como crianças, pois os rituais que presenciaram ali eram tão metodicamente sombrios, tão visceralmente entrelaçados com o sagrado, que nem a brutalidade cega da Europa conseguia comparar. Eles viram um império movido não apenas por ouro ou poder territorial, mas por uma dívida cósmica, um pacto sagrado pago com a única moeda que seus deuses pareciam aceitar: o coração ainda pulsante de um ser humano. O que era capaz de transformar os mais bravos guerreiros, homens que não temiam a morte em batalha, em oferendas vivas que marchavam com resignação para o altar. O que levava sacerdotes, os guardiões do conhecimento e da fé, a se tornarem carrascos sagrados, cujas mãos arrancavam a vida para, segundo eles, garantir a existência do próprio universo. Hoje, você não vai apenas ouvir uma história. Você vai sentir o ar rarefeito no topo do templo maior. Vai conhecer os rituais sombrios que até os conquistadores mais endurecidos temiam. E, ao final, vai entender por que, para a complexa civilização azteca, a fé e o sangue eram duas faces da mesma moeda, inseparáveis e eternas. Prepare-se, pois as escadarias que vamos subir hoje estão manchadas com os segredos de um mundo que nos assombra até hoje. Para realmente compreender a escala do que os espanhóis encontraram, você precisa abandonar nossa visão linear de tempo e mergulhar na mente azteca. Para eles, a existência não era uma linha reta que ia do passado ao futuro. Era um ciclo perpétuo de criação e destruição. O mundo em que viviam, o quinto sol, não era o primeiro, mas a quinta tentativa dos deuses de criar uma era estável. Os 4 universos anteriores haviam sido aniquilados por cataclismos. Um devorado por jaguares, outro varrido por ventos furiosos, um terceiro consumido por uma chuva de fogo, e o quarto, submerso por uma inundação avassaladora. E esse quinto, Sol, o nosso mundo, nasceu frágil, instável, sustentado por um sacrifício supremo. Os deuses Nanahuatzin e Texistecatl se jogaram em uma fogueira sagrada em Teotihuacan para se tornarem o Sol e a Lua. Mas esse novo universo era precário. O Sol, o Huitzilopochtli, o deus colibri da guerra e o patrono divino dos aztecas, não, era apenas uma estrela no céu. Ele era um guerreiro celestial que travava uma batalha diária e sangrenta contra sua irmã, a Lua, e seus irmãos, as estrelas, as forças da escuridão. Se ele enfraquecesse por um único dia, a noite venceria, o mundo mergulharia no caos eterno, e os demônios da escuridão desceriam para devorar a humanidade. E como se alimenta um deus guerreiro para uma batalha tão monumental e eterna? A resposta azteca era visceral. Com a energia mais potente do universo, o Xauxihuatl, a água preciosa. O sangue humano. Para eles, o sacrifício não era maldade. Era uma obrigação cósmica, uma retribuição. A humanidade devia sua própria existência ao sacrifício dos deuses. E agora, precisava pagar essa dívida para manter o equilíbrio do cosmos. Cada nascer do sol era a prova de que a oferenda do dia anterior havia sido aceita. Cada coração oferecido era a garantia de que o amanhã seria permitido existir. E o epicentro de todo esse drama cósmico era ali, no coração pulsante da magnífica Tenochtitlan, o Hueyteocalli, o Templo Maior. Uma pirâmide dupla com 2 santuários em seu cume. Um, dedicado a Tlaloc, o temido deus da chuva e da fertilidade. O outro, pintado de vermelho sangue, era a morada de Huitzilopochtli. Era nesse altar, mais perto do céu do que qualquer outro ponto da cidade, que a dívida de sangue era paga
da forma mais dramática e aterrorizante que a história já registrou. Imagine a cena. O sol da manhã bate forte na pedra vulcânica da pirâmide, fazendo o ar tremer. Lá embaixo, uma multidão se aglomera nas praças, um mar de rostos com os olhos fixos no topo. O ar está denso com o cheiro adocicado e penetrante do copal, o incenso sagrado, misturado a um zumbido de cânticos e orações. Então, a procissão começa. Não são criminosos ou párias. São guerreiros, os mais valentes capturados em batalha. Por semanas, eles foram tratados com um estranho misto de respeito e reverência, alimentados com as melhores comidas, vestidos com trajes finos, honrados como a personificação do próprio Deus ao qual seriam oferecidos. Para um guerreiro mesoamericano, morrer no campo de batalha ou na pedra sacrificial era a morte mais nobre que existia. Era o bilhete dourado para se juntar ao sol em sua jornada diária pelo céu, convertendo-se em um colibri. Então, eles sobem, degrau por degrau, uma subida, lenta e inexorável em direção ao seu destino. A multidão assiste em silêncio reverente. Cada passo é um ato de fé. No topo, 5 sacerdotes os aguardam, seus corpos pintados de preto, seus cabelos, longos e emaranhados com o sangue seco de sacrifícios incontáveis, um símbolo de sua dedicação. Eles não são meros executores, são os canais vivos entre o mundo dos homens e o dos deuses. O guerreiro é deitado de costas sobre o Tecatl, a pedra sacrificial, seu corpo arqueado para expor o peito ao céu. 4 sacerdotes seguram seus braços e pernas com uma força implacável. O 5º sacerdote, o mais experiente, ergue o Tecpatl. Não é uma faca de metal, é de obsidiana, vidro vulcânico polido até ter um fio molecular, mais afiado que o aço cirúrgico de hoje. Com um único movimento preciso e treinado por uma vida inteira de prática, ele abre o peito, entre as costelas. A incisão é brutalmente rápida. Ele então mergulha a mão na cavidade torácica e, com uma força que desafia a compreensão, arranca o coração ainda pulsante. Este é o momento supremo. O sacerdote ergue o coração fumegante em direção ao sol, oferecendo o vapor e o calor da vida como alimento para Huitzilopochtli. A água preciosa está sendo entregue. Lá embaixo, a multidão explode em um rugido catártico, uma mistura de êxtase religioso e alívio profundo. O sol foi alimentado, o mundo está seguro por mais um dia. Mas a cerimônia não termina ali. O corpo sem vida do guerreiro é então empurrado, rolando sem cerimônia pelas escadarias íngremes do templo, até parar na base, diante de todos. Um lembrete brutal e público do pacto de sangue que mantinha o universo deles em funcionamento. Este espetáculo se repetia, vez após vez. Em festivais importantes, cronistas espanhóis e fontes arqueológicas sugerem que milhares poderiam ser sacrificados ao longo de poucos dias, transformando as escadarias do templo em cascatas vermelhas. O sacrifício a Huitzilopochtli, embora o mais famoso, era apenas um capítulo no complexo livro de rituais astecas. A religião deles exigia diferentes tipos de oferendas para diferentes deuses, e alguns desses rituais eram, se possível, ainda mais perturbadores para a nossa sensibilidade. Considere o festival de Tlaquaxipéhualistli, na primavera, dedicado a Xipetotec, Nosso Senhor, o Esfolado, o deus da agricultura e da renovação. A renovação para eles era simbolizada pela forma como a serpente troca de pele ou como a semente rompe sua casca para germinar. O ritual refletia isso da forma mais literal e macabra possível. Guerreiros cativos eram amarrados e mortos com flechas, para que seu sangue irrigasse a terra. Depois, seus corpos eram cuidadosamente esfolados. Os sacerdotes então vestiam essas peles humanas por 20 dias, desfilando pela cidade. A pele apodrecia sobre seus corpos vivos, simbolizando a casca morta do inverno que dá lugar à nova vida da primavera. Era um espetáculo de horror para nós, mas para eles era um ato biológico sagrado para garantir que as colheitas voltassem a crescer. E se a lógica dos sacrifícios de guerreiros é difícil de digerir, os rituais dedicados a Tlaloc desafiam qualquer compreensão moderna. Tlaloc era o senhor da chuva, essencial para a agricultura no Vale do México.
mas ele era uma divindade temperamental. Para apaziguá-lo, os astecas acreditavam que ele exigia as lágrimas de crianças puras. Crianças, muitas vezes compradas de suas famílias ou selecionadas por características físicas específicas, eram vestidas com trajes luxuosos e levadas em procissão para santuários no topo de montanhas, e era crucial que elas chorassem no caminho até o altar. Suas lágrimas, segundo a crença, eram um presságio de uma estação chuvosa abundante. Se não chorassem espontaneamente, os sacerdotes as faziam chorar. A dor de uma criança era, para eles, a semente da chuva que alimentaria milhões. Havia também o sacrifício gladiatório, uma forma de teatro ritualístico sangrento. Um prisioneiro de guerra excepcionalmente valente e famoso recebia uma chance de lutar por sua vida. Mas era uma farsa cruel. Ele era amarrado por uma corda a uma grande pedra circular que limitava drasticamente seus movimentos. Em suas mãos, uma arma de treino, um porrete de madeira enfeitado com plumas em vez das lâminas mortais de obsidiana. Seus oponentes, 4 dos melhores guerreiros astecas, os jaguares e as águias, totalmente armados. Era um espetáculo para a elite, uma morte lenta e humilhante disfarçada de combate honrado, onde o objetivo não era vencer, mas morrer lutando, provando seu valor até o último suspiro. Agora, vamos nos colocar nas botas de Hernán Cortés e seus homens. É crucial lembrar que eles não eram humanistas do século XXI. Eram soldados mercenários, produtos de uma Europa onde a tortura era um instrumento judicial. As execuções públicas eram entretenimento popular e a violência da Inquisição era justificada em nome de Deus. Eles queimaram pessoas em estacas, massacraram populações inteiras sem hesitar. A crueldade não lhes era estranha. E, no entanto, o que encontraram em Tenochtitlan os abalou profundamente. O que os chocou não foi a violência em si, mas a sua escala industrial, sua metodologia fria e, acima de tudo, sua natureza religiosa. Para um católico fervoroso do século XVI, aquilo só podia ser obra do diabo em pessoa. Não havia outra explicação. Andrés de Tapia, outro conquistador, descreveu ter contado os crânios em uma plataforma, o Tzompantli. Ele estimou dezenas de milhares de crânios só em uma estrutura, perfeitamente alinhados e empilhados. As escavações recentes no templo maior confirmaram, não era exagero. Os templos, segundo eles, cheiravam a matadouro. As paredes e os pisos estavam cobertos por uma crosta de sangue tão espessa que, em alguns lugares, era preta e pegajosa. Os sacerdotes, com seus cabelos ensanguentados e odores fétidos, pareciam-lhes demônios saídos do inferno. Para os espanhóis, que também matavam em nome de seu Deus, a religião asteca era uma perversão completa, uma teologia da morte. Hoje, de nossa posição confortável na história, é fácil julgar. É fácil olhar para trás e ver apenas a barbárie, a selvageria. Mas para os astecas, cada ato que descrevemos era uma peça fundamental na complexa engrenagem que mantinha o universo em movimento. Não era crueldade gratuita, era a mais profunda e talvez a mais desesperada demonstração de fé que a humanidade já concebeu. Eles acreditavam, com cada fibra de seu ser, que sem o sangue, o sol não nasceria, a chuva não cairia, o milho não cresceria, e o mundo como o conheciam chegaria a um fim violento e escuro. O mesmo sangue que eles acreditavam, que sustentava os deuses, manchou sua história para sempre aos olhos do mundo que veio depois. Um paradoxo trágico de uma civilização que alcançou feitos incríveis na astronomia, na arte e na engenharia, mas que será eternamente lembrada pelos corações que arrancou em nome da sobrevivência cósmica. O sangue que era vida tornou-se o símbolo de sua morte. Agora, eu deixo uma pergunta para você. Tente por um instante se despir de todos os valores do século XXI e se colocar no lugar deles. Se você vivesse naquela época imerso naquela fé, acreditando que o fim do mundo era uma ameaça diária, real e iminente, você teria coragem de subir os degraus do templo como um guerreiro sacrificado, buscando a glória de se unir ao sol e garantir a sobrevivência de todos? Ou, em segredo, fugiria em silêncio durante a noite, salvando sua própria vida?
Mas desafiando os deuses e arriscando o colapso de tudo e de todos que você conhece? A resposta talvez diga mais sobre a nossa própria natureza do que sobre a deles. Pausa final. Deixe sua reflexão nos comentários. Qual outro mistério sombrio da história você gostaria de desvendar? Inscreva-se para não perder a próxima jornada.